Fala pessoal, eu sou o engenheiro Rafael e no vídeo de hoje eu vou explicar o passo a passo que vocês precisam fazer para conseguir vencer toda a etapa de projeto e poder finalmente iniciar a construção da sua obra. Eu fiz um vídeo falando quais são os principais projetos que você precisa para poder iniciar a construção da sua obra. E nesse vídeo eu também expliquei por que vale a pena contratar bons projetistas. Recordando um pouco mais sobre o nosso último vídeo. A gente falou que são 4 projetos principais que devem ser elaborados. O projeto arquitetônico, o estrutural, o hidráulico e o elétrico. Aí vem aquela grande dúvida. Eu já saio e contrato todos os profissionais para elaborar os projetos já na largada? As coisas elas não acontecem muito bem dessa maneira. Existe uma sequência que você precisa seguir para conseguir fazer com que as coisas fluam com facilidade em todo o processo de elaboração dos projetos. O que eu vou falar aqui não é uma regra. Pode ser que outros profissionais façam em uma sequência um pouco diferente da que eu vou comentar. Mas essa é a maneira com que eu tenho adotado aqui dentro do escritório e tem funcionado muito bem para nós. O primeiro projeto que deve ser elaborado e contratado é o arquitetônico. Nós começamos por ele por uma questão muito simples. É o arquiteto que ele vai transformar todas as suas ideias e necessidades em algo concreto, que são os desenhos técnicos que vão representar como a obra deve ser depois que ela estiver pronta. Não esqueçam que até esse momento você apenas tem as suas ideias e intenções de como a obra deve ser depois de pronta. E o arquiteto, conforme ele vai desenvolvendo o seu trabalho, é quem que vai realizar a transformação do algo abstrato para algo mais concreto, que são os projetos. Uma dica que vale a pena ressaltar: gastem o tempo que for necessário durante o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Não deem o próximo passo sem antes estarem 100% seguros com a solução proposta. Esse é o momento mais fácil para vocês conseguirem fazer alterações no projeto. Eu vejo muita gente chegando aqui e querendo passar o mais rápido possível por essa etapa, porque eles têm uma ânsia muito grande de começar a construção e acabam se arrependendo de algumas decisões que fizeram. Lembrem-se, é muito fácil alterar projeto e custa pouco. Ter que demolir pedaços da obra para depois ter que reconstruir é bem mais caro e pode ser que a solução que você vai encontrar na obra não seja a mais adequada. Aqui no escritório, só para exemplificar como que nós fazemos, a gente costuma imprimir diversas plantas em papel A4 mesmo, e a gente fica rabiscando em cima da solução proposta pelo arquiteto e simulando algumas alterações de ambientes, posições de janela, e imaginando como que vai ser a ventilação e ideias de como aquela construção pode ser uma construção mais fácil. E aí a gente senta depois para conversar com o nosso arquiteto, para juntar tudo isso e conceber um projeto definitivo. Quando a gente termina essa primeira etapa, já é possível iniciar com o pedido de aprovação dos projetos junto à prefeitura. Geralmente é o arquiteto que faz todo esse trâmite, mas pode ser também que algum despachante te auxilie e faça com as coisas aconteçam um pouco mais rápido. Basicamente, a prefeitura analisa se o projeto vai atender com as normas e legislação de uso e ocupação do solo daquela região e no final te emite um alvará de obra. Esse documento, o alvará de obra, ele nada mais é do que uma autorização falando que você pode iniciar a construção no seu terreno. Em paralelo com essa aprovação, a gente sempre inicia o projeto estrutural. Só para ficar bem claro, essas duas etapas elas sempre acontecem simultaneamente aqui dentro do nosso escritório. Por que a gente começa com o estrutural? Porque é juntando o estrutural com o projeto arquitetônico que vão acontecer as maiores interferências. Quase sempre a gente tem que fazer o projeto estrutural e voltar para o projeto arquitetônico para rever alguma solução para adequar os dois e fazer com que eles caminhem junto. Por que isso acontece? Porque às vezes a solução escolhida pelo arquiteto não é muito viável em ser executada no ponto de vista da estrutura. Pode acontecer também
que para conseguir respeitar toda aquela solução arquitetônica, o projetista estrutural ele necessite colocar elementos que vão deixar aquela estrutura extremamente robusta e cara de executar. E isso muitas vezes pode inviabilizar a construção da obra. E aí, quando isso acontece, a gente tem que voltar, rever as soluções arquitetônicas para que as coisas fluam e aconteçam dentro do prazo, dentro do orçamento e dentro das soluções propostas. Para exemplificar um pouco o que eu falei, eu vou falar de um caso que aconteceu aqui dentro do nosso escritório. Esse ano a gente estava projetando uma casa térrea e o nosso arquiteto ele queria que a fachada da obra fosse um volume bem mais leve e minimalista. A proposta dele era que a cobertura da garagem fosse um volume extra saindo da casa, formando apenas por uma laje. Eu vou pedir para o Marcelo colocar depois na edição do vídeo a foto dessa proposta. Essa laje ela não tinha muitos apoios, né? Ela vinha e não apoiava em quase nada. E além disso, em cima dessa laje, a ideia era fazer um jardim. Então ela tinha a ideia de estar flutuando com o jardim em cima. Quando o nosso engenheiro estrutural ele viu essas fotos, ele ficou um pouco... Ele fez algumas ressalvas, né? Ele falou que uma laje muito fina para suportar muito peso e com poucos apoios, ficaria uma laje extremamente cara de executar e difícil de projetar. E aí, para a gente simplificar um pouco o nosso custo, que era o objetivo inicial nosso, fazer uma casa com custos mais reduzidos, a gente teve que rever e readequar toda a arquitetura da fachada para poder fazer com que a estrutura estivesse compatibilizada com a solução arquitetônica. E aí a gente teve que repropor uma nova fachada. Marcelo, coloca também essa foto para a gente dar uma olhada. Certo? Depois, dando seguimento na nossa jornada, o próximo projeto para elaborar são dois. A gente sempre inicia o hidráulico e o elétrico simultaneamente. A gente faz isso porque depois que a gente já tem um projeto estrutural e arquitetônico bem definido, as interferências, né, que vão ter dos dois projetos, né, do hidráulico e do elétrico com os outros demais, já são bem menores e bem mais fáceis de serem resolvidas. Quais que são essas interferências que podem acontecer? Eu vou dar alguns exemplos que eu costumo ver aqui dentro do escritório. Um caso muito comum é que o projeto hidráulico e o elétrico passe com algumas tubulações em locais onde hajam vigas. E aí o projetista estrutural ele precisa rever e reforçar todo aquele ponto aonde as vigas vão estar passando para poder fazer esse furo sem danos na qualidade da estrutura. Outro ponto que pode acontecer bastante, principalmente com esses novos layouts de casa, onde são poucas as paredes que tem dentro da casa e que as pessoas gostam de ter aqueles ambientes muito integrados, faltar locais para a gente poder descer com as prumadas de água da cobertura e dos segundos pavimentos. Então a gente precisa ver aonde essas tubulações vão estar posicionadas dentro do projeto e aí o arquiteto precisa buscar precisa propor alguma solução, né? Ou engrossar a parede, ou fazer algum shaft. E isso tudo precisa estar conversando para que não fique aquelas tubulações expostas, feias, na fachada ou até mesmo dentro da casa. Até esse momento, todos os trabalhos que a gente foi em desenvolvimento dos projetos. E com eles prontos e finalizados, a gente pode dar start em uma outra parte, que é o planejamento e orçamento da obra. Lembra aquela primeira dúvida que você teve quando decidiu que ia começar a construir? Então, é nesse momento que a gente consegue ter uma resposta com uma precisão muito boa. Quanto que a sua obra vai custar? Quanto tempo ela vai demorar para ser construída? E quais são as etapas a serem vencidas? Só para finalizar esse vídeo, eu vou fazer um resumo de tudo que eu expliquei até agora. A jornada começa com um projeto arquitetônico e assim que você tiver com a planta bem definida, já pode dar o start na prancha de prefeitura e o protocolo de alvará de obra. Lembrem que gastem o tempo que for necessário no desenvolvimento do projeto arquitetônico. Em paralelo, vocês podem iniciar o projeto estrutural, tendo o projeto arquitetônico e estrutural muito bem definido e compatibilizado, inicia-se depois os outros dois, né, que é o hidráulico e o elétrico.
certo? Com os 4 projetos em mãos, a gente dá start no planejamento e orçamento de obra, que vai dizer como a obra vai ser construída, quanto você vai gastar e quais recursos vão ser necessários para isso. E aí, finalizando, quando a prefeitura emite o alvará de obra, você já pode dar início na sua construção. Se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você curta o nosso vídeo, né, e siga o nosso canal para nos incentivar a continuar gerando esses conteúdos para vocês.